e a mensagem de hoje é pais e filhos. Daremos continuidade ao texto que nós estamos lendo de Efésios, capítulo 5, e nós aqui da comunidade acreditamos muito na pregação expositiva, porque a pregação expositiva, ela é fiel ao texto. A gente não fica fazendo malabarismo com o texto e se perdendo no meio da pregação. A pregação expositiva é a pregação mais coerente que tem. Existem outros dois tipos de pregação que você pode aprender, mas a pregação expositiva, ela mantém a gente focado no texto, onde a gente não sai da palavra ali e a gente entende perfeitamente o que está sendo comunicado para nós, para que a gente seja transformado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então abra comigo, dessa vez lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. É importante que você que já é da comunidade, sabe da importância de anotar o que está recebendo da parte do Senhor, para não esquecer, não perder nenhuma palavra, porque como nós oramos no início, o inimigo, ele quer roubar a semente que está sendo semeada no teu coração. E quando nós anotamos, nós fixamos o entendimento para nós meditarmos durante a semana. Tudo aquilo que nós compartilhamos no domingo, nós damos continuidade no grupo pequeno, conversamos mais a respeito, de uma forma mais profunda, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor através do púlpito. Amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra, pois não irritem, pais não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Quero orar por você com relação a essa palavra. Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa palavra, Senhor. Eu quero orar a Deus para que ela seja semeada num coração fértil, que não haja nenhum impedimento, não haja pedras, não haja espinhos, que não haja beira do caminho para que o inimigo venha roubá-la. Eu quero orar a Deus para que haja foco, dedicação, um coração, Senhor, como uma terra fértil para absorver a água do Espírito que está sendo liberada sobre nós nesta manhã. Jesus, fale conosco. Nós amamos a Tua palavra, nós temos sede pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre família. Na primeira mensagem nós abordamos sobre os fundamentos da família, amém? E tanto Jesus como Paulo, eles falam desses fundamentos, que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Nós começamos a falar também das problemáticas da família, dos ataques que as famílias têm sofrido, tanto os homens, as mulheres, como também as crianças hoje. Vocês viram que no começo do mês nós tivemos, aqui em São Paulo, a maior parada gay do mundo. E colocaram crianças lá. Colocaram crianças no meio daquela bagunça, né? E que nós, igreja, como nós estamos respondendo biblicamente a essas problemáticas da sociedade? Será que nós temos que bater nessas pessoas que não vivem o evangelho que nós desejamos viver? De maneira alguma, irmãos. Nós devemos amar essas pessoas. É o poder do evangelho que tem o poder de convencer essas pessoas do pecado. Nós devemos amar, fomos chamados para amar. E eu falei naquela mensagem que nosso objetivo não é ficar ministrando as partes genitais dessas pessoas, mas é ministrar o coração. Nós devemos olhar para o coração, existe uma história, existe uma vida ali. Assim como foi com você, assim como foi comigo, todos nós tivemos experiências ruins e traumáticas, desde a infância até chegarmos na fase adulta. E muito do que nós ouvimos e recebemos, as experiências que nós tivemos na fase da infância, determinaram como nós vivemos na fase adulta. Feridas, mágoas, ressentimentos, frustrações, determinaram o seu comportamento na fase adulta. Eu dei um pouco do meu testemunho aqui, cresci num ambiente totalmente hostil, que me fizeram rejeitar o casamento, me fizeram rejeitar a paternidade, mas eu tive um encontro com Jesus, que tudo isso na minha vida foi ressignificado, amém, irmãos? Mudou a nossa vida sobrenaturalmente. Eu contei do testemunho falando a respeito do meu pai, por exemplo, que ele evitava chegar em casa porque ele não queria lidar com a família dele em casa. As brigas, as irritações, problemas, não somente dos homens, porque a gente se decepciona mais com os homens, porque
algo que eu falo aqui constantemente, Gênesis 2,15, o homem foi posicionado, amém? Para cultivar e guardar a terra. Então, dentro disso, nós temos o que nós chamamos 3 P's da masculinidade: provisão, proteção e presença. Então nós geramos uma expectativa com relação ao homem, que ele vai proporcionar isso. A mulher espera isso do homem. A mulher deseja ser protegida, amém, mulheres? Deseja ser provida. Mulher deseja que o homem esteja presente no ambiente familiar. E quando a mulher não encontra isso no homem, tanto a mulher quanto os filhos se decepcionam. Por isso que a imagem masculina e da paternidade do homem, ela tem sido atacada e a gente se decepcionado. Porque a gente espera muito daquela pessoa e quando não recebemos, a decepção é muito maior do que uma mulher. É muito maior. E nós cobramos isso muito dos homens. As mulheres cobram muito isso dos homens. Então na primeira mensagem nós abordamos isso. Na segunda mensagem nós falamos sobre submissão e autoridade. Quem lembra disso? Falamos a linguagem dentro de um relacionamento, que deve haver amor e honra. Se a mulher falar assim, se eu perguntar assim, mulher, você deseja ver o seu marido transformado? Sim. Então você precisa honrá-lo. Ah, não, de maneira alguma. Ué, você quer um milagre, mas não quer participar do milagre? Homem, você deseja que a sua mulher te ame? Claro, com certeza. Mas você quer honrá-la? Você quer realmente... Ah, não, de maneira alguma. Então a gente quer um milagre, mas não quer participar do milagre. Então a linguagem dentro da submissão à autoridade precisa haver honra por parte da mulher e amor por parte do homem. Amém? Então vamos dar continuidade aqui a essa série com a mensagem pais e filhos. Então aqui Paulo, ele já traz um assunto voltado para a relação dos pais e filhos. Já não é mais os cônjuges. Agora é a relação dos pais com os filhos. Pastor, eu não tenho filhos. Pastor, eu não tenho desejo de ter filhos. Mas você foi chamado para exercer paternidade e maternidade sobre alguém. Amém? Eu falei que a mulher ela já nasce com esse instinto de cuidado. Dei o exemplo da Elis. Meu Deus, a menina nem tem 3 anos. Ela vem, pai, coloca um cobertorzinho em cima de mim, coloca um travesseiro, porque ela já tem esse instinto, a mulher já tem esse cuidado. Olha só, pedagogicamente, quais são as brincadeiras das crianças, da menina? Qual é a profissão delas? Professora, médica, o que mais? Babá, não é verdade? Qual é a brincadeira do homem? Carrinho, lutinha, né? Bolinha de gude. Então você já percebe que a mulher ela já tem esse instinto, ela carrega dentro dela. Pastor, eu não sou pastora, eu não sou pastor, mas você tem um dom de pastorear a sua casa. Deus te deu. Todos nós aqui, de alguma forma, recebemos um atributo divino de Deus de cuidar das pessoas. Quando isso não acontece, quando o nosso coração se tornou corrupto, corrompemos a natureza de Deus dentro de nós. Deus colocou dentro de nós o cuidado, Deus colocou dentro de nós a provisão, Deus colocou de nós a bondade, o amor, a temperança, Deus colocou dentro de nós, sabe, esses princípios que nós chamamos de princípios, atributos comunicáveis, Deus colocou dentro de nós. O que Deus não colocou dentro de nós são onipresença, porque você não está em todo lugar, mesmo que você quisesse. Não colocou em você onipotência, porque você não é todo poderoso. Muito menos Deus te deu a onisciência, você não conhece todas as coisas. Mas Deus colocou atributos divinos dentro do nosso coração, para nós servirmos, amarmos pessoas. Mas por conta do pecado, corrompeu essa natureza de Deus dentro de nós. Por isso que a gente não serve, por isso que a gente não cuida, por isso que a gente não ama, por isso que a gente não abraça, por isso que a gente não se alegra. Ah, mas é por causa do fulano. Não, Senhor, é sua responsabilidade. Você tem responsabilidade com o teu coração, não com o coração dos outros. Presta atenção. Não estou dizendo que você não deva cuidar das pessoas. Mas, primeiramente, se você não aprender a cuidar do teu coração, como que você vai cuidar do coração do outro? Amém, irmãos? Então a gente precisa deixar o Espírito Santo tratar áreas da nossa vida que nós precisamos de cura e libertação. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que Paulo ressalta para nós, no versículo 1, ele fala o seguinte: que os filhos obedeçam aos seus pais. Olha que interessante, a gente não pode ler de forma casual a Bíblia, senão a gente não vai entender. Ele está dizendo, obedeçam aos seus pais vamos lá, gente, no Senhor. Ou seja, há uma submissão desses filhos a Deus primeiramente. Então ele está dizendo, obedeçam aos seus pais em tudo, no
Senhor. Ou seja, são pessoas que provavelmente foram discipuladas ou estão sendo discipuladas para que elas entendam o coração de Jesus, para que eles entendam sobre submissão. Porque numa família disfuncional, que acabou de se converter, ele está no processo. Ali, ele não aprendeu sobre submissão, ele não sabe submeter, não sabe honrar. E aí, se ele não aprende a submeter dentro de casa, tu acha que ele vai se submeter numa escola, ou até mesmo numa igreja? Já aconteceu casos de uma pessoa falar assim para mim: pastor, eu posso fazer tatuagem no meu corpo? Eu falei assim: depende, o que teu pai acha? Não, meu pai não deixa. O que o senhor acha? Eu devo fazer? Eu falei assim: se teu pai falou que ele não pode, meu amigo, tu acha que eu vou falar que você pode? Ele é a maior autoridade sobre a tua vida. Ah, mas eu não gosto do meu pai não é crente. Problema seu, ele é a autoridade de Deus na sua vida. Quando teu pai pede para fazer uma maldade, e é contrário à palavra de Deus, obviamente não é para você obedecer, porque contraria os princípios de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma forma de honrar, não é uma rebeldia, é uma honra. Pai, eu te amo como meu pai, te respeito, mas isso contraria os meus princípios diante do Senhor. Imagina o teu pai pedindo para você mentir para alguém que ele não está em casa. Você vai obedecer a Deus ou obedecer teu pai? Óbvio que você vai obedecer a Deus. Agora, se um jovem chega para mim e pede orientação com relação a se deve ou não deve fazer tal coisa, eu vou perguntar: o que teu pai acha? Tu mora debaixo do teto do teu pai. Sabe qual é o problema de crente imaturo? Que segue um pastor que fica perguntando para ele se é pecado ou não é pecado. Isso é falta de Bíblia, meu amigo. Vai ler a Bíblia. Nosso objetivo não é dizer para os irmãos da igreja o que é pecado e o que não é pecado. O nosso objetivo é dizer o que é sábio e o que não é sábio. A pessoa que pergunta para alguém: pastor, é pecado fazer tatuagem? É imaturo. Pastor, eu posso beber vinho? É pecado? É imaturo quem faz esse tipo de pergunta. Eu entendo quando é novo convertido e faz esse tipo de pergunta, a gente vai responder de forma amorosa, branda, mas não espera isso de uma pessoa já adulta na fé, irmão. Porque vamos lá, meus filhos, quando eles fazem um desenho para mim no papel, eles fazem um desenho, não fizeram curso nem nada. O que eu devo falar para eles? Que lindo, filho. Os garranchos da Elis, né? Pinta a Bíblia para lá e para cá e se olha assim. Você deve falar o que para eles? Que lindo, filha. Que incrível, que lindo, maravilhoso. Agora, não espera um desenho, um garrancho, aos 30 anos de idade. Fala assim: pelo amor de Deus, né? 30 anos de idade fazendo esse mesmo desenho? Ah, não. Quem está entendendo isso? Porque é um processo de maturidade. Precisa crescer, cara, pelo amor de Deus. Então, o filho aqui está dizendo, Paulo está dizendo: obedeçam aos seus pais no Senhor. E ele fala: pois isso é justo. Aí eu não quero obedecer meu pai. Sai do jardim da infância, sai do playground, pelo amor de Deus. Irmãos, eu falei para vocês, eu tive um pai disfuncional, um pai que não era homem, não era pai, não era marido. Mas quando eu tive encontro com Cristo, eu olhava para ele como uma figura paterna de Deus sobre a minha vida, na terra. E eu devo respeito a ele. Eu lembro que eu pedi perdão para ele: pai, me perdoa por eu não ter sido um filho correto. E ele ficou assim, paralisado. Meu pai nem crente era, irmão, tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Ele me ofendeu, feriu, machucou a minha família inteira. Então imagina um ofendido pedindo perdão para aquele que ofendeu ele. Só no espírito, meu irmão. Humanamente a minha vontade era matar meu pai. O desejo do meu coração era ver meu pai morto. Só o Espírito Santo tem poder para mudar a nossa vida. E eu lembro quando eu falei isso, ele desmanchou, irmão, quebrou. Então assim, não espera alguém pedir perdão para você por algo que ela fez de errado. Tenha iniciativa. Porque se você não tiver essas iniciativas, irmão, você vai ficar preso, aprisionado. Se liberte, libera perdão. Mas fulano fez tal coisa, libera perdão, segue a vida. A gente encontra pessoas, por exemplo, não fui uma pessoa muito fácil, muito boa, não fui. E aí tem pessoas que lembram de mim de 30, 20 anos atrás e falam das coisas que eu fiz. Irmão, pelo amor de Deus, a vida passou, ainda você está 20, 30 anos atrás, eu não sou mais aquela pessoa. E aquela pessoa está ali presa, sabe? Naquele mundo, no passado, irmão, quando na verdade Deus tem um futuro para nós.
Por isso que Paulo diz, deixa as coisas velhas para trás e siga para o alvo que é Cristo Jesus. Para de ficar olhando no retrovisor. Se for para olhar no retrovisor, é só para olhar aquilo que Deus fez na tua vida. Gratidão. Quando nós olhamos para o futuro, isso deve gerar esperança. Para trás, gratidão. Obrigado, Jesus, pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Todas elas contribuíram para o meu chamado. Estou olhando para frente, para o futuro, para aquilo que Deus tem guardado para mim. Amém? Então eu olho para trás, gratidão, mas eu olho para frente, esperança. Eu preciso olhar para frente, para a esperança de Deus. Existem coisas maiores do Senhor. Vamos avançar aqui. Então aqui, irmãos, a gente vê no versículo 2, ele fala assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui, irmãos, ele está citando a lei, os 10 mandamentos. Ele fala sobre os 10 mandamentos, mas ele fala que dos 10 mandamentos, apenas um tem uma promessa. Olha que interessante isso. Esse aqui, honrar pai e mãe, é o 5º mandamento dos 10. E é o primeiro com promessa de Deus. E ele diz: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, olha só a promessa que ele fala: a fim de que tudo corra bem com você e tenha vida longa. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho na questão da obediência. Um exemplo de filho que era obediente. Lembra da parábola do filho pródigo? Nós encontramos 2 filhos. O pai, o filho mais novo fala assim: pai, me dá a herança que me pertence. Ou seja, ele mata o pai no coração, pega a herança e vai para o mundo e gasta tudo. E aí tem um momento que dá um lance de arrependimento nele, e ele volta dizendo: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai restaura aquele filho que havia se perdido, dando a ele um anel, dando a ele vestes novas e sandálias novas. Só que o filho mais velho, ele estava observando tudo isso, ele olhando, vendo uma atitude que na mente dele era incoerente e errada. E ele chega diante do pai e fala assim: pai, eu escutei barulhos, uma festa, uma celebração, veio o teu filho que gastou tudo e o Senhor deu uma festa para ele. Aí sabe o que ele fala? Ele diz assim: pai, eu nunca te desobedeci, sempre estive ao teu lado, vendo o teu filho, o Senhor restaurou e ainda trouxe, celebrou uma festa. E aí ele fala assim: o Senhor nunca me deu um cabrito. Sabe o que é isso? Obediência sem amor. E obediência sem amor gera meritocracia. E meritocracia não é um princípio do reino de Deus. Meritocracia é um princípio dos infernos, que é uma pessoa que faz para receber algo em troca. Ela se relaciona porque ela quer alguma coisa de você. É o famoso relacionamento amaziado, que eu deixei de falar na primeira mensagem. O que é o amaziado? Eu estou com você, mas não estou com você. Hoje em dia você vai no cartório, para quem tem relacionamento amaziado, e faz ali o quê? Como chama, gente? União estável. Por quê? Eu estou com você, mas qualquer BOzinho que tiver, meu amigo, eu pego minhas coisas e vou embora. É relacionamento que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, não tem honra, não tem amor, não tem vida, não tem fé. E geralmente esses relacionamentos são relacionamentos abertos. São relacionamentos que é certeza. Quero que apareça alguém e fale para mim que não é, mas é certeza que há traição. Só se finge de tonto. Porque num relacionamento que não tem compromisso, não tem amor, não tem honra, é certeza que há adultério, a traição, a tudo que você possa imaginar de ruim, meu amigo. Mas infelizmente, mesmo que a gente ensine, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, que essas pessoas são impactadas por essa mensagem de alguma forma, elas rejeitam a mensagem. Porque elas não querem ser confrontadas nos seus prazeres, elas não querem sair daquele prazer, daquele mundinho delas que é tão bem. Por isso que tanto a mídia, a sociedade, ela bate de frente com a igreja. Presta atenção, essa semana está tentando aprovar uma lei que compara o aborto com o homicídio. Se a igreja não se posiciona, é certo que isso não é aprovado. Sabia disso? Quem se opõe a pecados, a leis que favorecem a essas iniquidades, irmãos, significa que nós não importamos com isso. E aí o que acontece?
Por isso, não sei se vocês viram a nota das mídias dizendo que eles apoiam abertamente o aborto. O aborto, legalização de drogas e tudo mais. Sabe por que eles não conseguem avançar para frente? Porque existe um paredão chamado cristianismo. Porque se não tivesse pessoas que se posicionam, que falem... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Usem as redes sociais de vocês, os relacionamentos de vocês e falem o que vocês pensam, o que vocês acreditam. Porque se a gente não se posiciona numa conversa de mesa com alguém que fala assim, não, eu sou a favor do aborto, porque cada mulher faz o que ela quiser com o corpo. Mas por que não se preveniu antes de engravidar, caramba? Porque é libertinagem, irmão. Libertinagem, não tem compromisso com a pessoa, muito menos com o ser humano que está em formação. É fácil dizer que há vida lá em Marte e dizer para uma semente que está sendo gerada que é um montoado de amebas. Espera aí, então, encontrar água em Marte é vida, mas uma semente, uma criança sendo gerada não é vida dentro do ventre da mulher? Mas por que isso acontece? Relacionamentos sem compromisso. E aí, qual é a solução? Aborta. Não quero. Então, por que você não quis antes não ter um relacionamento contrário aos princípios? Por quê? Geração perversa, má e rebelde. Então, há como evitar o aborto? Como, pastor? Não se relacionando com gente que não tem princípios. Simples. Mas a sociedade, infelizmente, ela está se entregando às próprias paixões. Eu vou dizer para você, isso não é algo apenas da sociedade. Existem pessoas dentro da igreja que têm esse tipo de pensamento e comportamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se depender de mim, eu não vou dar espaço. Eu vou te tirar da zona de conforto. É preferir você sair da igreja do que não ouvir essas verdades. Porque elas vão confrontar a gente. Confrontar a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, os seus prazeres. Eu fui chamado para tirar as pessoas da zona de conforto. Sabe, agora chegou o período de frio. Né, a Erika, essa semana já me fez lembrar o seguinte: amor, está caindo uma gota de água gelada do chuveiro. Quem já teve essa experiência? Chega essa época do frio, a gente tem que colocar bem pouquinho assim, né? A torneira, não é verdade? Se você não tem aquele chuveiro a gás, chuveiro elétrico, tu sofre. Se o chuveiro não for bom nesse período, tu tá lascado, irmão. Vai tomar um banho com as gotinhas quentinhas caindo assim, se ensaboando rapidinho, né? Aí cai aquela bendita de água gelada. Não incomoda? Então, pense, quando você pensar e ver essa gotinha de água gelada caindo, lembra do pastor. Vai tirar você da zona de conforto. Amém? Porque nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. E não ser fiéis a pensamento. A Bíblia não pergunta a tua opinião. A Bíblia não pergunta o que você pensa. A Bíblia não pergunta como que você está se sentindo. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente não pode distorcer para agradar um público. Pelo contrário, nós somos transformados de glória em glória quando o confronto nos tira da zona de conforto. Vamos avançar aqui, irmãos. Então nós vemos aqui, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele obedece, mas com interesse. E o pai fala assim: filho, o que é meu é teu. Você está reclamando por algo que já é teu por herança. Ou seja, ele estava ali na igreja, ele estava fazendo as coisas na igreja, mas não tinha amor naquilo que ele fazia, porque ele fazia sempre com interesse em troca. Então isso é meritocracia. Não a obediência dele é a obediência legalista. Porque a Bíblia nos ensina que nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, irmãos. E os legalistas, eles forçam você a obedecer. Tanto que Jesus fala assim: façam o que eles façam, obedeçam o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. Porque eles têm conhecimento da palavra, mas eles não querem viver a palavra de Deus de verdade. E aí eles ficam fiscalizando quem está pecando, quem não está pecando. Isso é legalismo, isso é abuso espiritual, que eu tenho falado nessa semana, eu sei que vocês estão me acompanhando. Abuso espiritual é quando a pessoa utiliza da palavra de Deus para manipular pessoas. Detalhe, eles tinham, qual é a maior característica de um abusador espiritual? Ele usa a palavra de Deus e ele fala a verdade. E você não consegue perceber, ele usa a Bíblia. Ele usa a verdade da Bíblia, é como uma faca na mão de gente maldosa. A faca é um problema? Você usa a faca para quê? Para cozinhar, para cortar os alimentos, né? Tem N utilidades, mas a faca na mão de uma pessoa maldosa, o que ela faz? Ela pode ferir e até mesmo matar alguém. Então, a Bíblia também, da mesma forma. Você sabia que a Bíblia é a mãe das heresias?
Porque pessoas interpretaram da forma como queriam a palavra de Deus para distorcer e manipular pessoas. Quem já assistiu o filme Livro de Eli? Eles estavam procurando o livro mais sagrado, né? Eles tinham todos os livros da humanidade, mas eles queriam a Bíblia. Só que no final você descobre que o cara é cego. Ele tinha a Bíblia onde? No coração. Então, por isso que a Bíblia diz, guarde a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de ressentimentos, vai falar o quê? Porcaria, meu irmão. Por isso que você precisa pegar a palavra de Deus, se alimentar dela todo dia, se encher o teu coração, para você falar palavras que edificam, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que confrontam verdadeiramente, usar a palavra, manejar bem a palavra de Deus. A gente não foi chamado para ferir pessoas, nós fomos chamados para curar pessoas. Deixa eu falar uma coisa, o abusador, um cara que comete um abuso espiritual é porque ele foi abusado espiritualmente. Já é comprovado até pela psicologia, nos ajuda nessa parte, que a pessoa que não foi tratada a tempo com relação a um tipo de abuso, ela tem uma forte tendência de também abusar de pessoas. A própria psicologia nos ajuda nessa área. Ela se torna um abusador também, ela se torna um abusador espiritual, usa a palavra de Deus para manipular pessoas, para ferir pessoas. Vamos avançar aqui. E aqui a gente vê que honrar pai e mãe é o primeiro lugar onde a submissão às autoridades constituídas por Deus deve ser observadas. Não há como, você que está aqui participando ou que vai assistir depois no online, se você que está aqui não tem um princípio de obedecer aos teus pais, tu acha que você vai obedecer à voz de um pastor, de um líder? Não consegue submeter. Porque qualquer palavra que você fala é tomada como uma ofensa, porque ela vê aquela pessoa como uma fonte de dor. Ela precisa de cura. Ela precisa de liberdade no espírito, para que de fato ela sirva com amor, irmãos. Sirva com amor. A gente precisa buscar e passar pelo processo da cura, passar pelo processo da libertação, sabe? A gente precisa, e vamos falar, crescer e passar pelo processo é dolorido, não é fácil. Dolorido, porque mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso caráter, e glória a Deus por isso, porque algo está acontecendo dentro de nós. Algo está acontecendo dentro de nós. O primeiro lugar onde esse princípio deve ser observado da honra é dentro da estrutura familiar. Tratado isso, aí sim essa pessoa estará apta para submeter a uma liderança de qualquer tipo, seja ela liderança eclesiástica, liderança no trabalho, a pessoa submete com o coração. Claro que você vai encontrar, irmãos, por isso que eu estou aqui, para ajudar você a identificar qualquer tipo de abuso, seja na igreja ou seja no ambiente de trabalho. Porque tem pessoas aí que não é gestor, tem gente aí que é, pelo amor de Deus, em liderança de empresa. Está ali por quê? Por conta do caráter? Não, está ali por conta de uma habilidade. Foi colocada ali por alguém. Então, assim, para você saber como você vai lidar com essas situações. Hoje em dia a gente tem lei para isso. A gente tem lei trabalhista. Se um chefe tratar mal o funcionário, meu amigo do céu, está lascada a empresa, é causa ganha na certa para o trabalhador. Então antes, eles podiam, eu lembro de um chefe, meu amigo do céu, o cara era o enviado de Satanás. O cara fazia todo mundo do departamento chorar. Tão ruim que ele era, porque ele queria ver resultado. Ele não está se importando com o teu coração. Ele está se importando com o resultado que você tem que dar para a empresa. Agora, no ambiente de igreja, a gente não pode permitir esse tipo de comportamento. Essa pessoa precisa passar por um processo de disciplina eclesiástica. Cara, você não pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Se tem um texto essa semana, Romanos 12:16, que nós devemos ser intencionais para nos associar com as pessoas humildes. Se nós não buscarmos nos associar com as pessoas humildes, nós nos tornaremos arrogantes, fazemos acepção de pessoas. Nós relacionamos apenas com aquelas pessoas que, de alguma forma, vão trazer algum tipo de benefício para nós. Seja ele financeiro, seja ele de visibilidade, de fama, de poder, seja lá o que for. Então, Paulo nos ensina a sermos humildes e nos associarmos com pessoas humildes. Quando falo de humildade, a Bíblia não se relaciona com dinheiro. Criou-se essa fantasia na sociedade, o fulano é humilde, por quê? Ele é escasso de finanças. Não, eu conheço gente que é rica, mas é humilde. E conheço gente que é pobre financeiramente e é arrogante. Dinheiro para ela é um problema. Por isso que ela não pode, por isso que
Até crente, irmão. Por isso que Deus não dá dinheiro na mão dela, porque sabe o quanto ela é arrogante. Então, permita, em nome de Jesus, se tiver algum tipo de orgulho, de avareza dentro do teu coração, que o Espírito Santo arranque isso dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos avançar aqui. Nossas ações, escolhas têm um impacto direto na duração de nossas vidas. Olha só, o primeiro mandamento com promessa é para que os seus dias sejam prolongados. Presta atenção. Isso é uma promessa de Deus. Se nós aprendermos a andarmos debaixo de princípio de honra, e deixa eu falar uma coisa, muitos lugares por aí deturparam o princípio de honra, que é uma submissão cega. Não, você tem que honrar o líder, fazer vaquinha para comprar o presente para o pastor e levar o pastor para Disney. E se você não participar da vaquinha de levar o pastor para Disney, você não está honrando o pastor. Que mano é isso, pelo amor de Deus, irmão? Isso aí para mim é uma seita, para mim isso não é evangelho. Mas se os irmãos quiserem ofertar na minha vida uma viagem para Disney, pode, né? Mas se vier do coração, amém, eu não vou recusar. O que lançarem a mim, eu não vou recusar, amém? Glória a Deus. Mas lembre-se que eu tenho uma creche. Eu tenho um projeto missionário. Não sei se vocês viram. Gente, eu estou vendendo e-book na internet. Eu tenho uma creche, eu tenho um projeto missionário, uma obra social em casa. Comprar um e-book, participar de um curso online, né? Participar de uma escola, né? Comprar uma camiseta, tudo isso coopera para a obra missionária que eu tenho em casa. Eu tenho 4 filhos. Eu preciso sustentá-los, irmãos. Então, mas, voltando aqui para não perder a linha de raciocínio. O que é isso, irmão? Qual é essa promessa? Presta atenção, vou repetir novamente. Nossas ações e escolhas têm um impacto direto na duração das nossas vidas. Presta atenção, vou repetir novamente. As nossas ações, as nossas atitudes têm impacto direto na duração das nossas vidas. Quer viver bem bastante? Honre teu pai e tua mãe. Já ouviram as histórias de pessoas que morreram tragicamente do nada? Jovem, na juventude, não casou ainda, nem teve filhos. Mas vai olhar o contexto da vida dessa pessoa. Talvez você que esteja ouvindo não acredite nisso, mas é uma grande verdade. Não estou omitindo que acontecem situações que você fala, puxa, a pessoa era crente, era tão boa, e simplesmente ela morreu. Então existem situações que nós não sabemos explicar. Por exemplo, tem um caso do Keith Green. Para quem não conhece Keith Green, ele foi um ministro do Evangelho lá nos Estados Unidos, e ele era para ter sido uma grande promessa da indústria da música. Só que ele teve um encontro com Jesus num estudo bíblico, e a vida dele foi transformada. Ele era amaziado com a mulher dele, que quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou, Mallory, nós precisamos casar. Então ele começou a ajustar a vida dele diante dos padrões do reino de Deus. Irmãos, tudo aquilo que ele vivia de forma intensa no mundo, ele começou a viver de forma intensa no reino de Deus. Tanto é que tem um escritor chamado Leonard Ravenhill, que ele fala o seguinte, que eu nunca vi alguém com tanta paixão por Jesus e causou um grande impacto na nossa geração quanto Keith Green. Ele era um músico, irmãos, ele atraía muita gente para Jesus, muitas. Só que ele comprou um rancho, conhecido como fazenda aqui no Brasil, lá eles chamam de rancho, que era para ser a base da missão dele. E aí ele recebeu um casal de missionários, e ele tinha um aviãozinho na fazenda para viajar para os lugares. E eles decidiram conhecer a fazenda através do avião. E o avião, infelizmente, caiu. Keith Green, junto com 2 filhos pequenos, morreram na queda, e o casal com filhos pequenos também morreram na queda. Então imagina, tragédia, né? Mas será que essa pessoa não obedeceu os pais, ela desonrou os pais? Provavelmente não. Era uma pessoa que amava muito a Jesus. Não tinha como você falar, não, o cara desonrava. Porque ele tinha frutos, evidências dessa transformação. Mas, num acidente trágico, acabou ceifando a vida dele e dos filhos. E aí, diante de uma tragédia como essa, como é que fica então esse texto bíblico? A esposa estava de frente para o avião, destroçado, se questionando o porquê, até que o Espírito Santo falou no coração dela, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dá fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará muito fruto. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são inexplicáveis. Nós não sabemos responder. Mas a gente entende que existe uma permissão de Deus para tudo isso.
E vamos entender com o tempo o propósito disso tudo. E ali, irmãos, através disso, o impacto do alcance do ministério do Keith Green foi muito maior do que ele em vida. Como explicar isso? Eu não sei te explicar. Quantas pessoas a gente conhece, viu, puxa, amava tanto a Jesus, muito intensa, que exemplo, e aprove ao Senhor levar. Você sabe como você vai morrer? Não. A Erika fala o seguinte: amor, eu não tenho medo da morte, mas eu fico pensando e preocupada como eu vou morrer. Às vezes passa isso na nossa cabeça, né? Às vezes passa. A gente não quer ficar pensando nisso, mas às vezes vê um flashzinho assim, né? Você fala, meu Deus, quero pensar em outra coisa, quero pensar nisso agora não. Deixar para quando estiver mais velho, né? Porque, irmãos, eu fico olhando para os meus filhos, olhando para minha esposa, cara, é tão maravilhoso. Eu desfruto todo dia. Eu falei, Deus, eu não quero perder isso. Eu oro todos os dias, Deus, eu quero chegar na minha velhice com muita força de jovem e a sabedoria de um velho. Eu quero chegar, Deus me permite, e eu quero chegar na minha velhice e não ter que depender de alguém. Eu quero chegar saudável. Por isso, irmãos, vou dar dica para vocês, pastoral. Cuidem da mente de vocês, cuidem das emoções de vocês e cuidem do corpo físico de vocês. O espírito sobretudo, mas vocês precisam cuidar também de vocês. Ninguém pode fazer isso por vocês, eu não posso. Eu, como pastor, eu tenho que trazer direção, palavra, alimento, né? Discipulado, apacentamento, mas eu não posso fazer por você essas coisas. Então, que o Espírito Santo neste momento gere, sabe, um inconformismo dentro de você. Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Então, com esse conhecimento, sabemos que podemos influenciar nosso tempo na terra. Presta atenção. Para que os seus dias sejam prolongados. Sabendo que a nossa vida pode ser breve. Então, sabendo disso, eu não posso desperdiçar um momento sequer da minha jornada. Eu preciso valorizar todos os dias. Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu não posso perder um momento sequer, irmãos, porque a vida passa. A gente estava ontem com as crianças comendo um hambúrguer, aí tinha um senhor falando assim, puxa, eu sinto saudade de pegar a minha filha, que hoje tem 38 anos, no colo. Hoje eu não posso mais. Aí ele falou assim, aproveite, pai, enquanto você pode, porque é uma fase muito boa. Eu sinto saudade desse dia. E eu não quero chegar na idade dele e falar assim, nossa, que saudade, deveria ter feito, mas não fiz. Não quero chegar com esse ressentimento. De chegar nessa idade e falar assim, puxa, eu queria ter feito, mas não fiz. Então eu aproveito o momento, para que quando eu chegar na minha velhice, eu falo assim, valeu a pena cada segundo que eu passei com os meus filhos. Mas eu estou envelhecendo, os meus filhos cresceram, logo mais eles estão se tornando, vão casar, vão ter filhos, e vai chegar o fim da minha jornada aqui na terra. E eu não posso ter medo da morte, irmãos. Homens e mulheres de verdade que carregam a fé do Senhor Jesus Cristo não têm medo da morte. Não tem medo da morte. A morte, ela é uma passagem. No mês de julho nós vamos abordar fim dos tempos, escatologia. Vai abordar muita questão de esperança, a nossa missão no presente. Então já esquenta o teu coração para esse período que vai ser poderosíssimo, amém? Eu não vou entrar nesse assunto agora porque nosso foco aqui é falar sobre família. Vamos dar continuidade aqui. Então, o nosso destino não é imutável. Tem algumas pessoas que não tem como mudar, né? Até uns hipers calvinistas falam, não, Deus predestinou, Ele sabe que tudo vai acontecer. Eu creio nisso, eu sou mais calvinista do que arminiano. Eu creio mais na predestinação de Deus do que, na verdade, do livre-arbítrio. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, acabou o teu livre-arbítrio. Você não vive a vida mais para você. Você passa a viver a vida que Deus tem para você. Mas eu não estou dizendo que eu não creio na visão arminiana. Creio sim, creio no livre-arbítrio, como também creio na predestinação. Pastor Augusto Nicodemos, ele dá um exemplo muito legal sobre isso. Ele que é calvinista, ele fala assim, quando você está orando, você é um calvinista. Você fala, Deus, Tu és poderoso, o Senhor tem controle de todas as coisas, tudo está sob o Teu controle, o Senhor escolheu e tal, mas quando você levanta, você tem responsabilidade. Você é arminiano. E os dois, em algum momento, eles vão se encontrar na história. A Bíblia fala dos dois. Deus, Ele tem promessas, mas também eu tenho responsabilidade para viver essa promessa de Deus. Então, que você entre nesse lugar de viver essa promessa de Deus. Então, o nosso destino não é imutável. Não tem como, tem pessoas que falam, não tem como mudar. O que tiver que ser, será. Não, sim, irmão. Existem as promessas de Deus, mas você é responsável.
O destino de Deus para você é a morte? De maneira alguma, mas se você andar em pecado, o salário do pecado é a morte. São escolhas suas. Deus tem um caminho de bênção, mas você deseja viver um caminho de maldição. Deus tem um caminho de vida, mas você insiste em viver um caminho de morte. Então Deus, Ele dá as direções, falando assim, tem esse e tem esse. Eu quero que você viva a vida, eu quero que você viva debaixo de uma bênção, mas é responsabilidade tua, eu não posso te forçar. Eu tenho isso, você foi eleito, foi predestinado para ser uma bênção, santo, filho de Deus. Mas se você deseja viver como um órfão, você deseja viver debaixo do pecado, aí é uma escolha tua. Então assim, através do arrependimento, existe um caminho, nós deveríamos receber a ira de Deus, mas Jesus morreu a nossa morte, para nós recebermos vida de Deus. Então quando eu tenho um encontro com Jesus, eu preciso responder esse chamado. Há um chamado de uma nova vida, há um chamado de cura, um chamado de transformação, um chamado de bênção, um chamado de paz, de alegria no Espírito, irmão. Então Deus te deu o direito de escolha, e Ele fala, escolha a mim, escolha a vida, escolha a cura, escolha a liberdade, escolha a bênção, escolha a vida que Deus tem para você, mas a gente insiste em querer andar fora dos caminhos do Senhor. E dói no nosso coração quando a gente encontra pessoas que ouviram o Evangelho, mas se entregaram às suas próprias paixões. Nós sabemos o resultado disso. Nós avisamos, o problema seria se a gente vê e a gente se omitir. Aí é um problema, nós estaríamos sendo coniventes. Mas a gente, quando vê uma situação como essa, a gente deve se posicionar. Falar, não, cara, não vai por aí, em nome de Jesus. Vem cá, anda comigo, vamos junto. Mas vamos lá. Vou finalizando aqui. Agora o versículo 4, ele vai dizer assim, pois não pais, eu insisto em falar pois, né? É pais. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só que interessante, porque muitos pais cobram dos filhos honra, quando na verdade também existe uma recomendação de Paulo para os pais não irritarem os filhos, provocarem os filhos. Eu tenho um filho mais velho, irmão, que não está nos caminhos do Senhor, e eu, de alguma forma, Deus vai me dando estratégias ali, para eu levá-lo ao caminho de Jesus. Ele é resistente, ele não foi criado por mim, como os meus filhos, dia a dia. Ele escolheu o caminho dele, o coração endurecido, mas ele me ouve. Ele ouve, pondera, ele já tem 21 anos de idade. E qual é o meu objetivo? Eu oro pelo seguinte, Senhor, que ele se entregue à salvação, ele está resistente. Sabe como que é a oração que nós devemos fazer? Não é orar, Jesus, salve o meu filho. Não é, a oração errada. Jesus já salvou. O que acontece é que ele não se entrega à salvação, existe uma resistência. Então, sabe qual é a minha oração diária? Jesus, quebranta o coração dele, Senhor. Que ele se entregue à tua salvação. E aí Deus vai usar a minha vida também, ou a vida de alguém. Não é só oração, ora e haja. Sabe o que eu faço? Filho, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. E naquele momento de lazer, eu não levo ele para a igreja, porque ele já é resistente. Então eu levo ele para momentos de lazer, onde ele se sente mais vulnerável, e a gente vai conversando, falando, e eu não posso, não, você tem que ir para a igreja, não é assim. Isso não é evangelismo. Evangelismo é levar a pessoa a Cristo, discipulado é gerar Cristo dentro da pessoa. E evangelismo, irmão, não tem uma única forma, existem diversas formas de nós alcançarmos as pessoas. Deus vai dar estratégia para isso. E Deus tem me dado estratégia para alcançar o coração dele. Mas deixa eu falar uma coisa, ele tem 21 anos de idade, ele já é um homem formado, já é um homem maduro, já tem idade para ser preso. Então ele é responsável pela vida dele, mas eu como pai não posso omitir essa responsabilidade. Entretanto, filho de pastor não é pastor. Lembra que Jesus fala o seguinte, e todos aqueles que receberam e creram em seu nome, se tornaram filhos de Deus, não foi por carne e nem sangue. Presta atenção. Sabe esse negócio que o pessoal fala assim, fulano nasceu na igreja, mas peraí, a igreja é parteira agora? Fulano nasceu na igreja, mas tem como nascer na igreja? Não, meu amigo, você nasce no reino de Deus, não é na igreja. Filho de crente não significa que é crente. Não é. Não, mas o fulano está gravando, o fulano está servindo na igreja. Não significa nada. Quantas pessoas entraram num relacionamento achando que o fato do cara fazer alguma coisa, não, ele é crente porque ele está na igreja.
Infelizmente, muitas pessoas não tiveram esse discernimento, acabaram casando de maneira errada e depois a conta chega. E depois pergunta, onde foi que eu errei? E aí sabe o que acontece? Ela se esfria com relação a Deus e ela passa a não acreditar mais no Senhor e na palavra do Senhor. Ela até pensa, não, eu acredito, mas não vive. Tem um livro chamado O Cristão Ateu. Ele crê em Deus e vive como se não existisse. Tem um livro, depois vocês podem comprar, bem legal. Depois a gente pode fazer uma série, enfim, sobre isso, que aí fala sobre a fé na era do ceticismo. Como nós devemos nos posicionar com relação a isso. Tem um pessoal que gosta de livros, já, o pastor fala, já. Comprem todos os livros do Timothy Keller, por favor. É um livro, é um cara de Deus que eu amo de paixão e eu recomendo para todo mundo da igreja. Se puder, compre todos, que todos são bons. Amém? Então, o fato de você nascer na igreja não significa que você é crente. Mas vamos lá, eu quero trazer aqui, para a gente finalizar, a história de uma família muito conhecida na Bíblia, no Antigo Testamento. Vá lá comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 13, tá? 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 13. 1 Samuel 2, verso 12 ao 13. E aqui narra um pouco da história do sacerdote Eli e seus 2 filhos. Diz assim, os filhos de Eli eram perversos. Olha só, o texto já começa falando isso. Já eram perversos, não eram gente boa. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Ou seja, aqui a gente vê que existia uma linhagem, né, dos sacerdotes e dos levitas. As famílias tinham essa responsabilidade. Então o pai era sacerdote, consequentemente os filhos deveriam seguir essa mesma profissão dos pais. A gente encontra isso no Novo Testamento, dos pescadores. Os filhos herdavam a profissão do pai. Aqui a gente vê que eles não cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Quem já viu aquela imagem do capeta com um garfo? É daqui que eles tiraram essa ilustração do diabo, sabia disso? É daqui que essa mensagem, a cultura popular, criou essa imagem do capeta com chifres, com rabo e com um garfo com tridente. Foi tirado daqui, desse texto. E olha só, versículo 17, vai lá comigo no versículo 17. Fala assim, o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Então, mesmo Eli tendo uma posição de sacerdote, ele não exercia o sacerdócio na casa de Deus, muito menos na sua própria casa. Então ele pode ser um sucesso ministerialmente, mas é um fracasso familiarmente. Samuel, quem lembra de Samuel? A história de Samuel, irmão? Samuel, ele era criança. Lembra que a gente fez a série de mulheres falando sobre Ana, que a Ana era uma mulher de renúncia, e Ana era estéril, porque Deus a fez estéril, e ela ora ao Senhor. O que ele fala? Está embriagada. E aí diz que o texto fala que as visões naquela época eram raras, ou seja, um homem, um sacerdote que já não tinha mais intimidade com o Senhor, mas ele tinha conhecimento quando era a voz de Deus, ele sabia discernir. Tanto é que tem um momento ali que Samuel, quando criança, está lá na casa de Eli. O que acontece? Na terceira vez, Eli fala assim para ele, instrui ele dizendo o seguinte: eu acredito que é o Senhor. Quando ele falar de novo, Samuel, responda: eis-me aqui, Senhor. E aí Deus fala com Samuel, quando ele diz isso. E Deus fala para Samuel que ele iria destruir a família de Eli, por uma criança. Então a criança, ela não tem o Espírito Santo Júnior, irmão. A criança tem o Espírito Santo também. Deus usa as crianças quando ele não usa os adultos. Então usa uma criança como Samuel, recebe a orientação de Deus. Aí ele fala assim: o que foi que Deus falou com você, cara? Aí Samuel ficou temeroso, tipo assim, cara, eu não vou contar não, se eu contar. Aí ele pressiona Samuel a contar. Aí Samuel fala assim, aí a primeira profecia que Samuel libera para Eli, Deus falou o seguinte, que vai arrebentar com a tua casa. O que ele fala?
cumpra-se a palavra do Senhor, não há nada que eu possa fazer. E aí ele simplesmente, ele se entrega. Só que, irmão, deixa eu falar uma coisa, o que o Senhor ministrou no meu coração? Que mesmo sendo um sacerdote de posição, o coração de Eli estava corrompido diante do Senhor. Toda vez que um sacerdote se corrompe, Deus levanta um profeta para confrontá-lo. Lembra de Davi? Estava escondendo o pecado, Deus levantou Natã, e aí Natã, com um coração um pouco temeroso com relação a Davi, porque afinal Davi era o rei de Israel, Davi tinha autoridade para mandar matá-lo, então ele com jeito, com a graça de Deus, sobre entregar a mensagem para Davi, conta uma história, e a história era, o que você faria com um cara desse? Aí Davi fala, eu vou matar esse cara, mas Davi, esse cara é você. Aí ele, meu Deus, meu pecado foi descoberto, meu Deus. Aí ele fica sem chão, irmão. Então Deus levanta um profeta sempre para confrontar uma pessoa que ainda continua vivendo no pecado. Pecados ocultos, não confessados. É por isso que a gente precisa limpar o nosso coração, irmão, seja diante de Deus e também diante de pessoas saudáveis e maduras, para ouvir, sabe, a confissão de pecado, e a pessoa vai orar por você, vai te abençoar, não vai te punir, não vai te julgar, mas nós precisamos de criar um ambiente vulnerável como esse, onde a gente possa compartilhar as nossas dores. Porque se a gente não compartilha as nossas dores com gente saudável de Deus, aquilo vai criando raízes dentro de nós, ressentimentos, e aí a gente fica aprisionado. Tudo que acontece aciona uma memória que vai gerar uma certa dor em você. E a gente vê claramente aqui, que Eli, aí no versículo 22, 25, eu não vou ler tudo, fala que Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, presta atenção, a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? Como se fosse um pai omisso. Já sabia que as crianças já viviam, não ensinou as crianças no caminho que elas deviam andar, irmão. Então ele era bom no sacerdócio diante de Israel, mas não era pai, exercia o sacerdócio dentro de casa. Via os filhos crescendo de forma sem a presença do pai, sem a proteção do pai, sem a provisão do pai. Irmão do céu. É quando coloca o ministério acima de qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa. Não existe separação vida de ministério e família. A família é um ministério. Não, porque eu tenho um ministério na igreja. Não, a família é um ministério. Mas você não pode fazer um em detrimento do outro. Eu já falei e repito aqui nessa igreja. Se você quiser falar assim, pastor, eu quero pegar um domingo, quero ficar com a minha família, quero ir para um parque, quero ter um tempo de lazer com eles. Glória a Deus, irmãos, vai, faz isso. Mas você não pode transformar isso com uma normalidade também. Não, foquei na família, transformar a família em um Deus. Tem gente que faz isso. Não, irmão, você precisa ter vida com o corpo. A família é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas você não pode transformar em normalidade não participar do culto ao Senhor. Normal não ir no culto, não vai fazer diferença nenhuma. Faz, irmão, ou se faz, muita diferença. A gente não pode transformar isso também numa normalidade. Também não podemos, outro extremo, não, sempre igreja, só igreja, todo domingo na igreja, toda semana na igreja. Calma, irmão, tira um tempo para você também, cuida de você, em nome de Jesus. Não é pecado fazer isso, pelo contrário, é tão espiritual quanto você exercer um ministério dentro da igreja, servindo de alguma forma. É uma bênção. Eu estou servindo a minha casa, servindo ao Senhor. E aqui vê, irmão, que ele já estava idoso. Ele, depois, na velhice dele, que ele se dá conta, vai querer chamar a atenção dos filhos, que já eram adultos, tudo barbado já. Idade para ser preso. Depois de adulto, quer chamar a atenção dos filhos. Não, meu amigo, você tem que começar desde pequeno. Desde pequeno, para que quando ele chegar na fase adulta, ele já tenha maturidade suficiente para não ter que ficar mendigando a atenção e amor dos outros. Já tem uma firmeza ali dentro dele. Você que é filho, mãe, precisa ter filhos, né? Entenda que precisa ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando se tornar adulta, não se desviar dos caminhos. Eu não ensinei o meu filho mais velho nos caminhos do Senhor quando ele era pequeno, porque eu era perdido na vida. Então eu estou pagando esse boleto até hoje, e Deus vai me dar graça, e eu vou dar esse testemunho aqui na igreja, e vou apresentar ele na igreja, e a gente vai batizar ele, em nome de Jesus.
Então eu preciso crer nisso, nessa verdade. Pastor, não estou vivendo. Calma, irmão, continua orando. Continua perseverando na oração em nome de Jesus. Mas uma coisa que a gente não pode, de maneira alguma, omitir a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus está falando para nós. E para finalizar, irmãos, todos aqui, eu acredito que conhecem a banda de louvor Legião Urbana e o profeta Renato Russo. Amém? Ele escreveu uma letra, que eu vou ler para vocês, rapidinho. Você conhece toda a letra, certo? Eu vou para os pontos mais claros aqui. Ele fala assim: me diz por que o céu é azul, explica a grande fúria do mundo, são meus filhos que tomam conta de mim. Ou seja, o pai falando para os filhos cuidar dele. Inverso, irmão. Na verdade, é a responsabilidade do pai cuidar dos filhos. Claro que na velhice, obviamente, a gente espera que os filhos retribuam isso aos pais, né? E não mande para um asilo. Porque você sabia que da cadeia, o filho que não cuida dos pais na velhice, sabia que da cadeia é isso? É responsabilidade dos filhos. Sabiam disso? Existe uma lei que protege os idosos. Amém? Então, você que é filho, né, e tem pai já idoso, saiba disso, em nome de Jesus. Lógico que você não vai ameaçar o filho. Se você não cuidar de mim, o pastor fala, manda até o link da pregação. O pastor disse lá, que se não cuidar de mim, vai ser preso, hein? Então, tome cuidado com isso. Mas vamos lá, olha o que ele vai dizendo. Eu moro com a minha mãe. O pai fala, mas meu pai vem me visitar. Sim, que doideira, meu, que doideira. Um pai falando que a mãe vem visitar e o pai dele vai visitar. Olha que confusão. Ele fala, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tantas casas que nem me lembro mais, eu moro com os meus pais. E aí ele fala assim, as pessoas, vou para esse aqui, ó. Você me diz que os seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você percebe a confusão? Está disfuncional aqui. Não há conversa entre os pais e filhos, não há mesa, não há comunhão, não há confiança, não há relacionamento, não há, vida. Obviamente, se não há confiança, o filho não vai compartilhar as coisas dele com o pai, vai compartilhar com alguém da rua. Aí ele vai dizendo, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, uma criança que se tornou adulta, mas ela ainda continua cultivando a mentalidade de criança, a ponto dos filhos terem que cuidar dele, porque ele não sabe mais cuidar dele. Então, meu filho, eu quero chegar na minha terceira idade, não ter que ficar dependendo dos meus filhos. Claro que é o dever deles auxiliar, mas eu não quero ficar dependente. Quem está entendendo isso? Olha só, aí eu fui buscar a história dessa música. Pais e Filhos é uma canção de dor, que fala do suicídio de uma garota que se jogou do 5º andar por conta da depressão que sofria, e também fala sobre o desencontro, um conflito entre gerações e dos problemas muitas vezes enfrentados entre os jovens e seus pais que não se compreendem. Está explicado. Deus precisou usar um homem para falar algo que está na Bíblia para nós. Então a gente pega a cultura popular da sociedade e vê que de alguma forma Deus está revelando verdades para cada um de nós acerca da nossa vida, do nosso posicionamento, dos nossos relacionamentos. E qual o objetivo do Espírito Santo para nós? Nos levar ao arrependimento, à cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Entender que o Espírito Santo está falando algo no nosso coração e dizer, Senhor, eu lanço na cruz isso não pertence a mim. Essa falta de unidade, essa falta de amor, essa falta de honra, Senhor, isso não pertence a mim. O Senhor Jesus morreu na cruz por cada um de nós, nos deu uma nova vida, nos deu uma vida para vivermos em abundância. Então eu não quero desperdiçá-la com absolutamente nada, eu quero a vida do Senhor. Amém, irmãos? Então todos esses princípios nos ensinam a modelar a nossa jornada diante daquilo que Deus está liberando sobre nós. Que nesta manhã, em nome de Jesus, tanto eu quanto você, nos coloquemos nesse lugar que Deus deseja que a gente esteja. Lugar de honra, lugar de amor, lugar de respeito, lugar de unidade. E permitir com que o Espírito Santo venha transformar todos os lugares que estão fora da vontade do Senhor dentro da nossa vida. Em nome de Jesus, irmãos.
Eu não quero ser o mesmo de ontem. Eu quero ser aquilo que Deus desejou que eu seja, a sua imagem e semelhança. Quero ser um filho de Deus. Não sou órfão, sou filho. Ele transforma esse nosso caráter, sabe? Transforma essa nossa vida. E eu preciso me entregar a essa mensagem. Por mais que ela seja confrontante, eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para mim e me entregar essa verdade, permitir com que essa verdade ela transforme todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos entrar nesse lugar de bênção, de paz, de alegria do Senhor. Esse lugar onde Deus deseja que tanto pais e filhos... pastor, eu não tenho pai, mas não tenho mãe, mas a Bíblia diz que mesmo que o seu pai terreno não foi o teu pai, Deus é o teu pai. E Ele te ama. Ele te ama. A promessa de Deus diz que Ele nunca nos deixaria órfãos. Ele enviaria um Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Amém, queridos? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós vivemos em uma família. Tanto uma família natural, mas principalmente uma família espiritual, para auxiliar uns aos outros a continuarmos a nossa jornada. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos.